Senhor, faça-me perceber a discriminação e exclusão que marcam a sociedade. Conduze meu olhar e ajude-nos a reconhecer os nossos preconceitos. Ensina-nos a expulsar todo o desprezo do nosso coração, para que apreciemos a alegria de viver na unidade. Que assim seja. Amém. Uma vez mais, iniciamos o nosso dia com mais uma belíssima mensagem da parte de Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração e ouvir o que Jesus vem nos falar neste dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. E quem é o meu próximo? Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Tu respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o homem perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Usando a forma rabínica, Jesus respondeu com uma pergunta ou 2 questões. O que está escrito na lei? Como você a lê? Quando o perito da lei respondeu citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levíticos, capítulo 19, versículo 18, Cristo disse: Você respondeu corretamente. E então citou Levíticos, capítulo 18, versículo 5, e Ezequiel, capítulo 20, versículo 11, para deixar claro aquilo de que o homem precisava. Faça isto e viverás. Em outras palavras, não era suficiente recitar a lei de Deus, mas vivê-la de maneira a agradar a Deus. Para isso, a pessoa tem que colocar em ação o que a lei de Deus requer, sendo a essência desta o amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças e todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Agora, se estivéssemos no lugar daquele homem, poderíamos ter deixado por isso mesmo. Afinal de contas, Jesus tinha dito na frente de todos os presentes que ele havia respondido corretamente. Receberam 10, porém, não era suficiente para o doutor da lei. Ao invés disso, queria receber algum crédito extra. Lembre-se,
ele planejara testar a Cristo, e realmente ainda não havia feito isso. Assim, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Generosamente, até mesmo com compaixão, o Senhor Jesus contou-lhe uma parábola para ajudá-lo a entender o verdadeiro significado da lei do amor, considerando que amar é uma disposição interna, não uma qualificação externa. Uma história sobre compaixão. À medida que Jesus contava a história, os ouvintes puderam pintar vividamente a cena. A estrada rochosa, tortuosa de Jerusalém para Jericó tem sido notória por todos os séculos, como lugar onde os ladrões muito frequentemente atacam os viajantes. Ela era uma descida íngreme, por locais desolados. A distância era de aproximadamente 26 quilômetros e a estrada descia um total de 1.040 metros. Era um tipo de caminho no qual os ladrões poderiam estar bem seguros. Jesus não disse que os salteadores da história roubaram o homem. Isso seria subentendido. Ele concentrou-se no tratamento violento dispensado ao viajante. Eles deixaram-no quase morto. Então, um a um, Cristo apresentou 3 homens. Qualquer um deles poderia ter ajudado ao homem severamente ferido. O primeiro homem, que casualmente descia pelo mesmo caminho, era um certo sacerdote. Ele ficou diante de um dilema ético. O único meio de saber se realmente o homem ainda estava vivo e precisando de ajuda era se aproximar e tocá-lo. Mas, se já estivesse morto e ele tocasse no falecido, ficaria ritualmente imundo. Não apenas deixou de ajudar, como também foi para o outro lado da estrada. Ele evitou qualquer possibilidade de contato. Outros fatores podem ter pesado, como por exemplo, a possibilidade de os ladrões retornarem, a natureza dos negócios daquele homem moribundo e assim por diante. Nós não temos conhecimento. Sabemos que o sacerdote deixou o homem onde ele estava sem se importar com o sofrimento e com as necessidades dele. O segundo homem a entrar em cena era um levita. O que aconteceu no caso do sacerdote se repetiu. Nos tempos do Novo Testamento, os levitas estavam em posição de inferioridade em relação aos sacerdotes. Não obstante, formavam grupos privilegiados pela sociedade judaica. Eram responsáveis pela liturgia no templo e por manter a ordem no culto. Pode-se presumir que os mesmos motivos dos sacerdotes para não ajudar estavam na mente do levita. O terceiro homem era o samaritano, estando de viagem, e quando viu o homem ferido, moveu-se de íntima compaixão dele. Aquele sentimento de condolência levou-o a ajudar. Ele foi até o homem machucado, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria na qual poderia se recuperar, porque o viajante piedoso tinha que retornar à sua jornada. Deu ao hospedeiro o equivalente a 2 diárias para que ele cuidasse do homem em sua ausência, e prometeu pagar as despesas adicionais se houvessem. Quando retornasse de sua viagem, Jesus selecionou cuidadosamente os detalhes para a história contada. Primeiro o sacerdote, e depois um passou pelo homem ferido. Os que ouviam estavam prontos para ser herói introduzido, e provavelmente presumiam que seria o judeu leigo como uma última condenação dos líderes religiosos, o clero que havia passado para o outro lado da rua. Para a surpresa deles, o herói era o samaritano. Jesus tinha dado o papel de bom sujeito ao inimigo dos judeus, a uma pessoa cuja herança a muitos repugnavam-os. Passados todos estes séculos, referimos-nos à história como a parábola do bom samaritano. Ao fazer isso, inconscientemente, estamos caindo no mesmo preconceito que era evidente na audiência de Jesus, porque estamos afirmando
que tal samaritano era diferente dos outros samaritanos pelo fato de que ele era bom. Talvez, como os judeus, nós também precisemos de uma lição sobre compaixão, começando por mencionar novamente a história. Em qualquer situação que nos encontramos, como necessitados ou como colaboradores, somos convocados pelo Senhor a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes, nos ajudamos as pessoas e as socorremos por obrigação ou contra gosto. Porém, a própria palavra do Evangelho nos esclarece: o próximo é aquele que usou de misericórdia para com ele. A misericórdia, então, é o sinal para que nós sejamos o próximo de alguém. Agir com misericórdia é fazê-lo por amor a Deus e acolher a miséria do outro com o mesmo amor de Deus e não somente com o nosso amor imperfeito e interesseiro. Como você costuma agir? Como sacerdote, levita, samaritano ou como hospedeiro? Você sempre é aquele que desce de Jerusalém para Jericó, se mete em enrascadas e está sempre precisando que alguém se aproxime de você? Você já experimentou ser aquele que está necessitado e espera o socorro de alguém? Quando você ajuda alguma pessoa, você o faz por amor a Deus ou com o amor de Deus? A narração de Jesus ensina que viver agora e sempre como povo de Deus significa demonstrar compaixão mesmo quando nos incomoda, mesmo quando isso faz nossa vida tornar-se impura, mesmo quando desafia nossa compreensão tradicional e até mesmo quando nos custa algo pessoalmente. Isto é o que Jesus está nos dizendo: vá e faça você mesmo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que a parábola do bom samaritano é tão conhecida que podemos perder o sabor e o sentido que dela podemos tirar para a nossa vida. Sabemos bem que Jesus muda a ordem das coisas. Não se trata de saber quem é o meu próximo, mas de me fazer eu o próximo de qualquer homem. Assim, para o discípulo de Jesus, não há mais estrangeiro. Todo homem torna-se próximo para mim na medida em que eu o considero como um irmão, sem dúvida. Temos ainda muito trabalho para concretizar nas nossas vidas o ensinamento do Senhor, mas Jesus vai ainda mais longe. Reparemos em primeiro lugar que é um doutor da lei que se dirige a Jesus, um conhecedor e seguramente um fiel observante da lei. Ora, na parábola, Jesus não escolhe os protagonistas da história por acaso. Trata-se primeiro de um sacerdote e de um levita, dois especialistas do culto celebrado no Templo de Jerusalém. A lei dá prescrições muito estritas aos membros do clero da época. Deviam respeitar escrupulosamente as leis da pureza e, em particular, evitar a qualquer preço o menor contato com os mortos, com exceção dos mais próximos da sua família. Sabendo disso, compreendemos melhor porque o sacerdote e o levita afastaram do ferido o meio morto. Eles obedecem à lei, não podiam aproximar-se do infeliz. Então, Jesus coloca em cena um samaritano. São João precisa. Os judeus não tinham relações com os samaritanos. Este estrangeiro, aos olhos dos judeus fiéis, não está encerrado no sistema da lei. Pode encontrar a liberdade do amor sem fronteira. Eis a grande lição de Jesus. A lei é boa, sem dúvida, mas com a condição de estar ao serviço do crescimento do amor. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A igreja promulgou numerosas leis, é bom respeitá-las, mas se, no resto de minha vida, esqueço as exigências evangélicas do amor, arrisco passar ao lado do meu irmão ferido. Estou do lado do sacerdote e do levita ou do lado do samaritano? Também a mim, Jesus disse-me: então vai e faz o mesmo. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo.
À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.